Fala galera, Boleiros na Rede, mais uma vez, mais um programa aqui no nosso canal do YouTube, onde você vai estar já no início, se inscrevendo se você não está inscrito, curtindo, compartilhando, ativando o sininho lá e divulgando para os amigos, inimigos, para todo mundo que você quiser divulgar. Beleza aí, Sidney, tranquilo? Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Tudo na tranquilidade. E o teu time, tá bem? Tá legal? Tá Fala o time que não tá na paz nem na tranquilidade. Vamos falar com o líder então. Fala aí, Romão. Vascão por cima, 100%, estamos aí. Hoje vamos fazer som aqui, vai rolar um som aqui. Tá esperando um artista. Ambiente natural. Tá esperando um artista. Tá, o Paulo Ricardo vem. Paulo Ricardo vem sentar no banco e ser reserva do Digão, do Ferraz. Mas tá bem, tranquilo. Tá bem, como é que tá tranquilo, tá assim, caminhando, né? se reestruturando. É legal o Flamengo, né? Aproveitando a pré-temporada de luxo. Tá. Carioca, pré-temporada de luxo, né? Tá bem que E o Carlão? E o Carlos? O Carlão tá de férias. foi De pra novo? cidade De novo, só vive lá, cara. Lá pra cidade Pelo de amor de Piriri. Deus. Não, hoje ele não tá em Piriri, não, ele tá de férias. Interior de Goiás, né? É aquele negócio assim, né? Eu queria vaquinha lá na empresa dele. Rapaz. Tô precisando, Se ó. estiver aceitando o currículo, fala que eu Vamos aí, tá fichando. Tá igual o Botafogo, fichando o jogador aí. Se você tem alguma habilidade, Olha fala só. com o Zé. Mesmo acima do peso aqui, eu sou Fala com o melhor. Eu sou melhor do que aquele goleiro deles Fala lá. com o Zé. Fala com o Zé Gatinho. Do Zé Gatinho. Não, o goleiro da empresa do Carlos. Eu vou ter um susto, né? Ele tá falando aqui de Isso. Botafogo. Botafogo tá Tu fichando. conhece o Botafogo como ninguém, rapaz? Isso. Ah, que Gosta isso. assim, Time que tem Zé Gatinha, rapaz. Zé Gatinha. Tá, vocês guardem o que ele falou. Zé Gatinho. Zé Gatinho. O patrocínio tem que ser o Whiskas. Eu perguntar como é que deve ser o miado dele, mas deixa quieto. Olha só. Piada é só pro Fluminense. Olha que isso dá processo. O lance que a gente vai falar hoje é o seguinte. Como os clubes, tem muitos clubes contratando muita gente, né? O Flamengo contratou pouco, mas gastou muito. Né? O Vasco contratou muito e não gastou tanto. Né? Contratou bons jogadores ali. A pergunta que eu faço é o seguinte: vale a pena dar uma atenção especial à categoria de base nesse início de ano, ou vocês acham que é certo mesmo? Viu as lacunas do ano passado? Vamos já sair contratando os que a gente considera os melhores ou que o dinheiro pode pagar? Ou a gente, não, vamos olhar para a base primeiro? O que vocês acham? O que vale mais a pena aí? Você, Sidney, que teve uma experiência marcante já no início do ano já, teu A time galera do queria- Botafogo no Twitter já tá sabendo quem eu sou. Eu sou o Sidney dos Boleiros da Rede. Na rede. Na rede. Da rede não. Na Você não vai rede embora. só. Sou o Sidney dos Boleiros na rede. Porque é um absurdo, nós temos uma base, jogadores que podem não ser os melhores no mundo, mas nós temos jogadores bons na base. O Botafogo ir pra Turquia atrás de jogador que nem de Meia posição de origem, Nem meia boca. boca, Nem meia boca é. nem boca é. Botafogo foi atrás de um jogador, um lateral esquerdo, que nem lateral esquerdo de origem é, um zagueiro argentino, 26 anos, Só faltava que separar. só jogou 3 vezes no ano de 2018. Pra quê? Não entendo isso. Nós temos uma base que joga bem. Então, pra você, Então, tinha que buscar na base. Tem que buscar. Né? No atual momento de dificuldade financeira, a base é a solução. Não adianta ficar correndo atrás de jogador lá no outro lado do planeta, que não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai gastar dinheiro no jogador que a gente não sabe como que joga, jogador que a gente tem base de jogos através de vídeo, e de tantos anos, tanto tempo atrás, porque nem jogar esse ano ele está jogando, então não vale a pena. Romão, fala pra gente, o que tu acha? Vale a pena, não vale? Rapaz, olha só, nesse ano o Vasco fez algumas boas contratações, né? E tem o quiosque trabalhando nessa. Essa foi a maior contratação. Mas eu acho que o quiosque trabalhou demais, no meu entender. Né? Porque você poderia segurar algumas contratações para esperar justamente essa molecada da base que está trabalhando bem, que está aparecendo bem. Copinha, né? Mas você tem um problema. Se você espera a contratação, outro clube vai pagar. E perde. Exatamente, também tem isso também. Então você pode acontecer do Vasco que espera que esteja um monte de jogador bombando, aí você, né, o treinador vai ter que resolver o problema lá. Mas por outro lado, a gente precisa dar chance a essa molecada, porque o campeonato estadual é muito bom para isso. Tá? Por outro lado,
A base, o garoto chega no time de cima já com o empresário, com um monte de coisa, um monte de dificuldade. Todo fatiado, parece uma fatiado, pizza. que é complicado, né? Então, assim, os clubes já não toleram tanto isso. Então já prefere trazer um cara pronto já, né? Só para poder trazer aqui a informação, o nome do jogador que o Botafogo foi atrás, Fausto Grilo. Falso Grilo? Grilo? É o falso Grilo. Falso Grilo. Argentino Fausto Grilo. Só jogou 3 vezes em 2005. Grilo, é gatinha. Grilo, gatinha, gatito. A fauna tá completa no Botafogo. Qual a tua opinião sobre isso aí? Tu deve dar olhar com mais carinho a base. O Fluminense é o time que olha com mais carinho a base, né? Do Rio de Janeiro O trabalho, também. o trabalho Rio de Janeiro, que é dos feito 4 em grandes. Xerém é sensacional. Então, vira e mexe, o Fluminense revela bons jogadores. Trouxe alguns, mas vai apostar muito na base esse ano, na molecada que está subindo de Xerém, porque não tem dinheiro para contratar. Vive um momento político delicado pra caramba. Então, assim, ou você usa o que você tem, ou você corre sério risco de não ter time. Né? O time do Fluminense hoje, sim, pelo que eu analisei, dos 4, é o time mais, não vou falar mais fraco, mas assim, é o time que tem mais, vai ter que trabalhar mais. Porque peças importantes foram embora e outras estão chegando, e aí tem todo um trabalho de encaixe que vamos ver se Fernando Diniz dá jeito nisso. Revela bons jogadores, mas o Marcelo vai ser reserva no Vasco. Isso aí, não traz. Esse foi um repente do outro programa, né? Isso aí ele falou, gente, na live. Ele falou na live. E se o Marcelo, que jogou no Fluminense, joga no Real Madrid, viesse pro Vasco hoje, ele seria reserva do Marcelo. Vocês têm que entender o contexto, tá? Não joga notícia assim de... Vê lá na nossa live. Assiste a live. Tá lá no Facebook. Mas o Flamengo ele é um time que ainda tenta mesclar a questão da base e das contratações. Por exemplo, tá tentando montar 2 times, né, o Flamengo, para jogar as diversas competições. No segundo time, ele tá botando um monte de galera da base. Aí que eu acho que deveria mesclar com o time 1 e o time 2, dar mais experiência para essa galera. Porque ficar só a garotada da base também, o time 2 vai sofrer, né? Você fica utilizando só a galera da base nos campeonatos de menor expressão como Carioca e tudo mais, e se de repente, porventura, precisar de algum moleque da base para substituir um medalhão numa Libertadores, o baque vai ser grande. Atualmente, se sair um medalhão, vai entrar outro. O Flamengo é assim atualmente. Do meio para frente tá tranquilo, do meio para trás é um desespero por Eu enquanto. acho que quem faz um trabalho bacana nisso aí é o Atlético Paranaense. Que ele tira o time para fazer uma pré-temporada boa e ele disputa o Campeonato Campeonato Paranaense. Que susto! Sub-23. Com Sub-23. E esses garotos Sub-23 que vão bem já vão subir pro profissional que está fazendo a pré-temporada. Aliás, para o Atlético Paranaense, parece que está querendo trazer o Ganso. Eles entraram na briga pelo Ganso. Entraram na briga. Que eu acho que vai ser muito bom para ele e pro Atlético Paranaense. Acho sim. Não sei, não. Cara, assim, agora, salário alto e pouca entrega de produtividade. Voltando para o nosso assunto aqui, isso que eu acho, não sei se vocês percebem isso, nesse século, no início dos anos 2000 para cá, o jovem tem tido mais dificuldade para se estabelecer no time de cima. Acho que a gente tem revelado eu ia falar menos jogadores de qualidade. É a minha impressão. Não sei. Eu ia perguntar a vocês sobre a questão dos empresários, né, cara? Porque hoje em dia a Copa São Paulo serve para quê? Para revelar para o clube ou para vender? Para vender jogadores. E acaba que o jogador que tem potencial, ele acaba perdendo o foco do futebol. De continuar produzindo. Não, ele está preocupado no contrato que ele vai ter, que vai para a família. E acho que ele se perde um pouco. Qual o sonho do jogador? Jogar na Europa. Aí é que eu ia fazer o seguinte comentário. O cara sai de um Sub-17 com... De repente, do nada, um salário de 70 mil. Cara, a cabeça do garoto pira. Hoje, se ele não tiver uma estrutura familiar por trás, que bote o pezinho dele no chão... A família já pira, pô. A família pira e começa... 70 conto, compra carro, aí começa a gastar com festa. Aí o cara perde o foco do futebol. Você vê assim, a questão de base, eu fico pensando assim, Palmeiras. Palmeiras tem 3 times
três times titulares, óbvio que não. Tem 3 times De alto nível. condições, De alto nível, de alto nível. Desses 3 times, poucos são da base. Assim, poucos são da base. Time 1 não tem. Eu não lembro. Agora aqui. Time 2. O último da base era o lateral direito que emprestaram pro Bahia, João Pedro. Que foi vendido. E como é que fica a galera da base do Palmeiras, por exemplo? Aí fica a galera da base do Palmeiras, fez feio na copinha. É mesmo? Já tem que ser o que você estava falando, emprestado para clubes. Emprestado para clubes de menor expressão, para rodar. para eles ganharem ganhar experiência, ganharem a rodagem, e aí ser aproveitado ou não, ou vendido para outros clubes. Sim. Entendeu? É por aí. Por aí. Então ficamos por aqui. Por aí? Não, ficamos por Mas já? E até, falando nisso, né, até a seleção brasileira está tendo dificuldade, a seleção sub-20 Tá difícil achar. Tá sofrendo. Tá sofrendo. Lateral tá ruim de achar. Tá sofrendo em tudo, né? E tudo, Essa essa copinha foi seleção tenso, foi sub-20, tenso. a seleção sub-20 está agora na Jogando. Sul-Americana, que dá vaga para o Mundial, né, tá sofrendo. Sofreu por ganhar da Bolívia de 1-0, por gol de pênalti. Cara da Bolívia, Perdeu para a Venezuela, perdeu. Não, perdeu pro Chile. Perdeu pro Chile. Mas o Chile, olha só, o Chile ainda tem um nívelzinho um pouco menor que a Vocês Venezuela. não querem ir embora? Vocês não querem ir embora? Aqui é bom demais, Porque a cara. conversa é boa. Aqui é bom demais. Eu sei que é bom demais. Galera, espero que você esteja gostando também, que seja bom demais pra vocês. Aproveitem a gente aí na nossa live de todo sábado, 10h30. Vai lá no Facebook. Participa com a gente do Instagram, das nossas resenhas, Facebook. de vídeo, de texto também, do Twitter. O cara tá dormindo, eu falei Facebook de cara. Não, falou não. Falou sim. Agora, olha só, eu pensei, Aqui no YouTube também. sabe quem que tá de bom demais? É. O Vascão Carioca. Vamos. Valeu, Valeu, um abraço. Tchau, tchau.